Em módulos anteriores, vimos o que são camadas e a importância de utilizá-las na organização do projeto feito no AutoCAD. Nesta aula, vamos aprender outras técnicas de gerenciamento de camadas, como a criação de grupos e o controle de visualização das mesmas. Relembrando, para abrir o gerenciador de camadas, nós devemos acessar no painel Layers esta opção, Layer Properties. Uma paleta é exibida com o gerenciador de camadas do AutoCAD. Eu vou começar falando aqui primeiramente na criação de grupos de camadas, de layers, através de propriedades, das suas propriedades. Então, como que eu vou fazer isso? Aqui temos algumas opções de ferramentas. Eu vou utilizar essa primeira aqui, New Property Filter. Clico sobre ela e uma caixa de diálogo é exibida. Eu vou utilizar quais propriedades aqui para criar esse grupo? As cores. Então, o que eu vou fazer? Aqui na coluna Color, eu vou clicar sobre ela, clicar neste botãozinho aqui com as reticências. Uma caixa da seleção de cor vai ser aberta. Então, eu vou selecionar esta cor verde e confirmar. Veja que automaticamente aqui a lista de layers que existiam no projeto se resume a somente um layer, que são de utensílios existentes na planta baixa. Eu vou adicionar mais um item aqui, clico novamente na célula de cor, clico neste botão e vou selecionar a cor 95, que representa os móveis da planta baixa. Feito isso, clico em OK. O novo grupo é criado aqui. Clico uma vez para renomear aqui. Vou renomeá-lo para decoração. Confirmo. E aqui veja que na lista de camadas, somente as camadas de utensílios e de móveis é exibida. E assim eu crio grupos de layers, através das suas propriedades. Vou acessar aqui agora o grupo AL, onde é exibido todas as camadas existentes no projeto, e vou criar um novo grupo, só que dessa vez não utilizando as propriedades das camadas, mas definindo esse grupo manualmente. Então eu vou aqui e seleciono a opção New Group Filter. Clico aqui, vai adicionar um novo item na lista Filters. Eu vou definir o nome desse grupo como Abertura. Confirmar com um Enter o nome. Agora acesso novamente a lista AL e vou selecionar somente os elementos, as layers ou camadas, que representam as aberturas da planta baixa, que seriam as portas e janelas. Então eu vou selecionar esta layer aqui, que é a Window, representam as janelas, e a layer Doors para as portas, e arrasto para dentro deste grupo Abertura. Pronto, agora ao acessar o grupo Abertura, somente as camadas que representam os elementos que compõem as janelas e portas serão listados. A criação desses grupos podem ser úteis para organizar ou até ocultar determinados elementos existentes na planta baixa. Eu vou recolher um pouquinho aqui essa paleta. Vou deixar o desenho à mostra. Eu vou selecionar o grupo Decoração. Agora eu vou controlar a visibilidade desses grupos de camadas. Uma das opções para controlar a visualização é a ON. O que eu vou fazer? Nessa ON eu vou ligar ou desligar a exibição dessa camada. Então, se eu clicar em ON na camada Appliances, o que vai acontecer? Todos os utensílios existentes na planta baixa vão ser ocultos. Se eu clicar novamente, eles vão ser exibidos. A mesma coisa acontece em Cabinetry. Todos os móveis da planta baixa vão ser ocultos e voltam a ser exibidos. A mesma coisa acontece se eu clicar em Freeze. Só que aqui tem uma diferença. A opção Freeze vai fazer com que todos os elementos sejam
ocultos, mas esses elementos não serão levados em consideração em alguns comandos de visualização, como o regen, entre outros. Só para comentar o regen, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que todos os desenhos existentes na área gráfica sejam reexibidos, redesenhados para adequar a visualização a um determinado grau de zoom aplicado na página. Já no caso da opção ON, todos os elementos, mesmo eles estando ocultos, vão ser considerados na aplicação do regen ou algum outro comando de visualização. A outra forma de aplicação de controle de visibilidade é a opção Look. O que eu vou fazer? Se eu ativar a opção Look, todas as camadas que estão bloqueadas para edição vão ser exibidas num aspecto um pouco esmaecido, ou seja, meio transparente. Para desbloquear uma camada, clico novamente sobre o ícone do cadeado. E assim, eu mostrei as formas de controle de visibilidade das camadas em um projeto. Por fim, eu vou mostrar alguns controles utilizados na forma de impressão dessas camadas. Porque todas as camadas elas podem ser impressas normalmente, mas em algum momento posso ter alguma camada que eu só utilizei como referência no traçado do projeto. Então não é necessário que essas camadas sejam impressas. Como eu vou fazer então para determinar isso? No gerenciador de camadas do AutoCAD, eu encontro uma coluna chamada Plot. Ao clicar sobre ela, eu desativo a impressão dessa camada. Ou seja, assim que eu desativar essa camada para impressão, na hora que eu for imprimir o projeto, as entidades que estão vinculadas a essa camada não vão aparecer na impressão. Para desfazer isso, eu clico novamente sobre ela. E assim, eu controlo quando uma camada vai ser ou não impressa no projeto. O gerenciador de camadas do AutoCAD apresenta recursos muito flexíveis que permitem organizar facilmente as diversas camadas que compõem um projeto. Além destes recursos, também são apresentadas ferramentas de controle de visualização para facilitar na visualização de alguns detalhes da peça. Explore estes recursos e os utilize nos seus projetos para facilitar no desenvolvimento dos mesmos.